dia! André, você, Gordirro, boa noite. Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estou aqui com... Afonso, filho do homem Solano. Olha lá, e diretamente da Zona Neutra dos Quatro Fantásticos... André Gordirro, da Selva Tijucana. O que foi isso? Ele fez, ouvinte, ele tentou fazer um barulho, só que o supressor de ruído dele é tão potente que ele sumiu com o barulho que ele fez. Sensacional, cara. Pô, puta efeito sonoro aqui, tá? De floresta. Achei que fosse uma coisa meio Tarzan da terceira idade, né? Tentou fazer e não saiu mais, né? Enroscou no cipó. O meu cipó, cara, tá muito curto, cara. Porque estamos nesse clima super simiesco, Didi. Olha, exatamente, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa série especial aqui no Spotify, hoje nós vamos falar sobre Tarzan da Disney, o filme lançado em 1999, melhor, uma animação lançada em 1999, que entrou para a história do cinema aí. E agora, hoje, não hoje necessariamente, mas ela completa em 2024, 25 anos. Então, entrou para nossa lista de filmes que nós vamos comentar aqui nessa série especial que estamos fazendo, Afonso Solano. Exato. Para começar, vamos trazer já ele diretamente, inclusive, porque o Tarzan, se você nunca ouviu falar de Tarzan, é curioso, você nunca ter ouvido falar de Tarzan, mas pode acontecer, né? Eu não quero te esculachar nem te zoar. Eu quase fiz, mas eu consegui travar antes, para não te zoar. Qual o limite do bullying para coisas básicas, né, da cultura mundial? Pois é. Onde humilhar, onde educar. Às vezes a humilhação é uma educação. É uma pergunta boa para se fazer. Né? Humilhação é forma de ensinar, é forma de ensino, é forma de aprendizado? Sempre. Olha aí. Sempre, Gordinho. É rápido, Cria dos anos 70, né? Lá era homens de fibra. Era a roda da dor do Conan. Você entrava no colégio daquela forma, saía Arnold. Porra, falou um bando de sedentário gravando, com exceção do Afonso aqui. Mas um bando de sedentário gravando podcast. Mas vamos lá, Gordirro, André Gordirro, você que vem da literatura também, tem aí seus livros lançados, seus livros de fantasia, né, que passam por capa e espada também. Isso aí, muito bons. A gente tem que vai falar de Tarzan, um filme da Disney, mas a gente tem que começar falando do personagem Tarzan, que veio muito antes de 99, né? Exatamente, criado em 1912 pelo Edgar Rice Burroughs, autor clássico de aventuras, de capa e espada, de ficção, e ele criou esse personagem emblemático, né, do Lorde inglês perdido na selva e criado por macacos. Transita ali também como um primo do Mowgli, né? Também uma criança criada por animais. Eu ouvi dizer que ele foi inspirado no Mowgli, né? Inspirado no livro da selva, né? Do Jungle Book e tal. Exato, só que ele repaginou como, o que aconteceria com aquele cidadão, aquele cavalheiro inglês, né? Que jogado às feras, e ele transita pelos dois mundos, né? Porque no final, a gente sabe que ele volta pra civilização e ele tem que recuperar a fortuna e o nome da família, né? Os Greystoke, né? O Lord Greystoke. Que é o mais bacana do personagem, que ele é animalesco e volta pra sociedade de Londres. Isso depois, né? Não no que o filme mostra, que é a origem dele, né? Sim, isso depois, Nos outros livros, depois do primeiro livro do Tarzan. No primeiro ele já encontra com a civilização, tá? Mas depois a coisa foi avançando, né? A gente tá aqui situando a origem literária, né, Gordinho? Dando esse background. E, Afonso, a gente tem no Tarzan, por muitas pessoas, o colocam nessa posição de talvez o primeiro super-herói. Super-herói, aspas, né? Mas vamos botar super-herói. O primeiro herói, assim, mais moderno que a gente enxerga. Faz sentido isso pra você? Cara, excelente pergunta, né? Porque quando a gente pensa em super-herói, a gente puxa aquela coisa estabelecida pelo entretenimento norte-americano, né? Do strongman, da strongwoman, né? Aqueles colãs que eram dos levantadores de peso do circo, né? Malabaristas e tal. Até circos de horrores, né? Aquelas coisas que eram extravagantes. Venha ver a incrível mulher barbada e o homem mais forte do mundo, né? Aquele cara com bigodinho e tal. Bigode igual o seu, né? Lembrando, tá? Com aquele como o meu. 2 quilos de pomada em cada lado de bigode. Já era o levantamento de peso, levantar aquele bigode, né? E eram uns caras assim, eles não eram necessariamente musculosos, eles eram como os homens mais fortes do mundo que a gente tem, né? Muita gordura, mas muita musculatura, aquele macacão, né? Meio colã vermelho, né? Então... E geralmente cruzava o corpo, né? De um ombro ao outro, um ombro desnudo e o outro com aquela faixa, né? Então assim, os norte-americanos, eles pegaram esse conceito das super pessoas e levaram pro que a gente
gente chama hoje de super-heróis ali, né? Na criação do super-homem e tal. Mas eu acho que o Tarzan, eu não considero ele, no sentido até literário, como um super-herói. Ele é uma análise, de novo, a gente tá fazendo todo esse background bacana aqui com a literatura. Ele é uma análise, né? Uma encarnação de algo que eu e o Gordirro gostamos muito, que é aquela dualidade inerente à condição humana. Nós somos sempre divididos entre os nossos instintos primitivos e as normas sociais que nos cercam, ou até alguns dizem que nos são impostas, né? Então, o Tarzan, ele faz essa quest, essa busca, ele mostra assim, a busca incessante do ser humano de tentar reconciliar essas forças antagônicas, e ele mostra isso pra galera, né? A princípio, ele é uma pessoa atrasada, né? Os ingleses ali que chegam, né? A Jane, todo mundo que chega ali. Meu Deus, ele é um homem... selvagem. Selvagem. Ele é um selvagem, né? Ele não entende, não sei o que e tal. Mas quando ele no livro vai pra civilização, né, Gordinho? Ele mostra pros seres humanos que eles são, na verdade, fracos ao se afastarem de quem eles eram, a se afastarem da floresta. Ele é o bom selvagem, mas o bom selvagem branco, né? Porque você tem a imagem do bom selvagem, que é o índio, né? Que é o... Mas ele não é um índio, né? Ele é um branco tirado, ele nasceu na selva, ele nasceu no navio, né? Mas enfim, ele não tá no ambiente que ele deveria estar. E a gente já conversou isso até no nosso excelente MRG no YouTube sobre guerra, porque ele é a barbárie / civilização, né? Ele tá ali entre os dois pontos. A gente já teve essa discussão bem bacana, quem quiser confere lá no YouTube. A gente volta a ela, porque olha só, é exatamente uma condição humana, como o Solano falou, que a gente gosta e que rende bons personagens, né? Rende bom drama. O Gordinho uma vez falou pra mim que nós fazemos parte de um grupo seleto de autores com homens desnudos nas capas, Didi Braguinha. Isso. Olha só, é verdade. Eu não compro um livro sem ter um homem desnudo, de preferência com espada na mão, na capa. Porra, aí isso vale tanto pra livro quanto pra CD de heavy metal, né? Também, claro. Quanto menos roupa, melhor o cara canta ou toca, né? Pois é. Seja lá o quê. Ainda falando do Tarzan, antes de chegarmos aqui na animação, cara, a gente passa no Tarzan pela literatura, que é onde o Tarzan explode. A gente tem dezenas, se não centenas de livros publicados, lançados, né? Sem contar livros baseados no Tarzan, personagens que derivam ali e tal. E você tem uma série de contos que o próprio Burroughs lança também, que ele lança do personagem e tal. E aí você vai também para um outro momento onde o personagem, ele vai pros quadrinhos e vai pro cinema também. E os seriados, né? Os serials. Os seriados, porra! Que não são seriados de TV, gente, mas são seriados cinematográficos dos anos 30, 40, que foram, inclusive, o Spielberg e o Lucas cresceram vendo esses serials, Flash Gordon, Buck Rogers, Tarzan, né? Às vezes o mesmo ator fazia os três. O Buster Crabbe, se eu não me engano, ele foi o Flash Gordon, o Buck Rogers e um Tarzan, tá? Caramba. Só pra fechar aí o ciclo. Reserva de mercado, né? O cara... Caraca, isso é muito maneiro. Mas o Tarzan, como um bom exemplo, ele tem mais de 50 filmes, cara. Pra você ter uma ideia, assim, de como ele foi usado e abusado. O Tarzan, junto com o Conde Drácula, ele é o personagem literário que mais foi adaptado para outras obras, né, Gordinho? É isso que eu ia trazer. Coloca mais um terceiro aí nesse pódio, que é o Sherlock Holmes. Os três têm essa distinção de ser os mais adaptados da história, assim. Em todas as épocas, em todas as mídias audiovisuais, quadrinho, livro mesmo, livros derivados que caíram em domínio público. Gente, se você não conhece Tarzan, tá algo de errado aí. Você tava mais na selva do que ele, né? E não tem desculpa, né? Porque tem o livro original, você tem, como a gente falou, tem quadrinhos de várias editoras, você tem o desenho que a gente vai falar mais hoje, você tem filmes novos e antigos, uns melhores do que outros, né? Mas não tem desculpa. É importante, eu diria que é essencial para você que gosta de arte, né? Não necessariamente cultura pop. E aventura, né? Que é uma aventura com A maiúscula, né? Pô, total. Eu acho que o que mais se aproxima, na verdade, pelo menos para mim, foi o momento em que o Tarzan, ele chega, ele tá, não chega, porque eu nem era vivo nessa época, mas ele tá nos quadrinhos, né, pela DC ali, ela passa pela mão de excelentes artistas. Joe Kubert. Pois é, o Buscema também, se não me engano. Buscema não era da Marvel? Ele fez pra DC também, eu não lembro mais. O Buscema é Marvel. Mas o Joe Kubert é que fez história fazendo ele. Tem mais um cara que é espetacular pro Solano que desenha, deve conhecer, o Burn Hogarth. Claro. Que é um cara que fez um manual de anatomia perfeito pra quadrinho, pra desenho, e ele fez a mais linda adaptação do Tarzan, um álbum que vocês devem procurar, que é fantástico em termos de anatomia. É uma aula, assim, o Tarzan... É o que tem aquela capa que ele tá meio ajoelhado em cima de uma criatura, assim, com a mão pra cima, uma cena muito Conan. Ele tá dando a facada no Kershak, o
pai dele, né? O padrasto, né? O gorila, né? E essa história é muito bacana, a gente talvez chegue nisso pra falar sobre essa relação, que a Disney muda muita coisa do filme e evolui outras, né? Mas ela adapta muita parada ali também. Mas eu acho bacana porque ela vai pros quadrinhos e eu acho que o maior paralelo de chamar o Tarzan de super-herói é porque tem história dele com o Batman, né, irmão? O Batman vai pra África pra ajudar o cara a solucionar um bagulho, sacou, né? Meu irmão, imagina o Batman com aquela roupa à prova de balas, no calor da selva africana, equatorial. Você tá louco, irmão, cara. Cara, bizarro. Aquela capa se prendendo em qualquer galinho. Quem já fez qualquer incursão de trilha, amigo, qualquer roupa, parte sua da roupa é agarrada pela selva. Qualquer coisa, tá? Não. E tirar uma capa que parece ter uns 2 metros, né? Então tudo bem. Imagina a quantidade de carrapicho que não ficou preso naquela capa, gordinho. Quando o cara chegou em casa. O Batman devia pedir umas dicas, era pro Fantasma, né? Que é um personagem que vive na... O Fantasma é considerado o primeiro super-herói e ele tem um parentesco bem grande com o Tarzan, porque ele é outro branco nobre, porque ele vem de uma família nobre, que é o senhor da selva, daquela selva africana ali. E o Fantasma usa colã ao contrário do Tarzan. Então, o Fantasma E era floresta fictícia, né? Era a floresta de Bengala, se me lembro bem. Exato. Eu gosto muito do Fantasma também, que foi um herói que o meu pai me apresentou. Maneiro. E como eu falei, eu tenho esse... Quem acompanha a MRG sabe os nossos gostos, né, Didi? E o Gordinho também é um MRGista, né? A galera vai se identificando e eles sabem que eu tenho esse apreço por esse tipo de obra pulp que faz esses questionamentos. Então, o Fantasma, apesar de ser um super-herói, apesar, entre aspas, ele também resgata um pouco disso que a gente falou sobre o ser humano sendo a sua essência ali no meio do mato. E aí chegamos em 1999, né, depois de adaptações mais próximas e tal, talvez num momento onde o Tarzan já não fosse lá esse grande personagem cultuado pela cultura pop, né, ou não necessariamente pela cultura pop, porque não era só a cultura pop, era todo mundo gostava do Tarzan. Tarzan era um personagem admirado e amado pela população global, todo mundo gostava de Tarzan, cara. Criança, né, adulto, você pode brincar de Tarzan, acho que a gente começa a brincar de Tarzan no parquinho, né, você se no trepa lá, você já sai gritando e se pendurando no cipó. É uma coisa universal, assim, você resgatar o Tarzan. Vamos lembrar que a minha geração dos anos 70 cresceu com o desenho animado televisivo do Tarzan da Filmation, a mesma empresa que faria nos anos 80 o He-Man, né? Com aquela mesma animação repetida, sabe, com os mesmos movimentos, inclusive os mesmos movimentos do He-Man são os do Tarzan, quando ele pula na água. É mesmo? Quando ele soca, são iguais. A Filmation, a gente sabe que ele tinha esse mau hábito, né? Passava onde, Gordinho? Cara, passava na Tupi. Na Moviola lá que ele tinha. Não sei. Mas é um desenho com uma trilha sonora bem bacana. O grito do Tarzan é aquele do cinema, né? Comprado os direitos lá do grito famoso do Johnny Weissmuller. Campeão de natação, que foi o Tarzan mais famoso do cinema, né? Encarnação nas telas, né? Sim, que tinha um peitão, né? Aquele cara com aquela caixa nadador, torácica, né? De nadador. Ele foi muito icônico, né? As mulheres correndo, aí ele vinha com aquele peitão, né? Na época devia ser um escândalo, né? Imagina, o cara sem camisa na televisão. Mas antigamente era meio isso, né, cara? A galera que era nadadora, que tinha esse porte assim, se destacava. Você via aquele ombro lá, aquela parada, era muito interessante. Era maneiro, E, Gordinho, você puxou agora os seus anos 70. Eu pergunto aqui pro Didi. Didi, qual foi o seu contato? Você consegue lembrar o primeiro contato com Tarzan? Porque não foi no filme de 99, que a gente já era... Não, claro que não foi. Né? Claro adolescente. Mesmo mais novos que eu, vocês já tinham contato, com certeza. Pois é. E aí, Didi, você lembra? Cara, só pra registrar, em 99 nós estávamos nos formando no colégio, né? Sim. Era o nosso último ano de colégio. Que bonito. Meu primeiro contato com Tarzan foi no carnaval. Porque vocês sabem que meus pais, meu pai principalmente, né? Carnaval foi grande parte da vida do meu pai. Meu pai se fantasiava, era um pontual, era um momento do ano especialíssimo. Que bacana, pra ele. E, cara, eu tenho fantasia, eu tenho foto fantasiada de Tarzan, tem uma porrada de coisa, assim. Eu já me fantasiei de Tarzan, de Bambam, de Pedrito, caralho. Ou seja, todo ano tinha uma porrada de fantasia pra cada dia do carnaval, e Tarzan era uma delas, assim. E eu tinha cabelo grande na época também. Maneiro. Porra,
Terra, então tinha um pouco a ver. Não tinha nada a ver no fim das contas, mas tinha um pouco assim, né? Tinha. O pessoal não tá vendo o sorrisão aqui, porque esse tipo de lembrança infantil, né, de conexão com o seu pai, na época de brincar, é muito, muito saudável, muito bacana, cara. Seguindo com o Didi, eu não me disfarçava de Tarzan no carnaval, que eu não era tão alegre quanto Didi Braguinha. Quem é tão alegre como Didi Braguinha, né? Convenhamos. Tu falou, eu não me disfarçava de Tarzan. Quem fala disfarçava? Disfarça. Fantasiava, disfarçar, né, Quem será aquele rapaz, né, que está sem nada, Tanga. né? Porque o disfarce você bota a coisa, né? Você tira, você não... Cara, eu fiquei conhecendo por conta do meu papai, que além de me contar as histórias do Tarzan, que ele também gostava muito, a gente tinha essa relação com florestas, essas coisas tudo que a galera sabe, mas com os quadrinhos, né? A gente mencionou alguns aí, mas os quadrinhos ilustrados pelo Roy Thomas, que também fez muita coisa do Conan, né? As adaptações do livro pros quadrinhos, as aventuras de Tarzan. Mas teve um filme, cara, que me marcou muito, e eu ainda era muito jovem para ter assistido esse filme, mas era anos 80, né? Que foi um filme chamado Greystoke, A Lenda de Tarzan. É do Christopher Lambert? É esse mesmo. Porra, esse filme aí. Porra, na moral. O primeiro Tarzan esquálido e míope da história do cinema. Isso. Porra, na moral, se eu encontro o Christopher Lambert na floresta de tanga, eu atiro nele na hora. Ele é imortal, cara. Tá errado. Ele é imortal, Tem que cortar a cabeça. Ó. É verdade. Tem, cara, pois é. E era um filme, assim, para adultos, né? Porque explorava algumas questões bem profundas do livro ali. Tinha uma coisa de morte, né? A família dele, dos gorilas. A gente fala macaco, mas são os gorilas, né? São vários tipos ali de símios. Mas me impressionou demais o filme. Assim. Me marcou demais. Foi uma das maiores referências também. Ele é mais dramático do que aventuresco, né? No fim das contas. A minha lembrança Total. é... Certamente. Ele é meio realista, né? Ele tenta vir para um lado... Ele é o Batman Begins do Tarzan. Ele tenta trazer ele entrega até por chamar o nome não Tarzan, sem Greystoke, né? Que é o sobrenome dele, O né? sobrenome é da civilização dele, né? Exato. Da família inglesa. Nos anos 70 o Tarzan era bem forte. Além desse desenho da Filmation, ele tava tão na moda que tinha um seriado que era feito pelo Ron Ely, um lourinho que lutava contra abraçava um leão de pelúcia, sabe, na abertura, sabe? Aquela coisa. E notícia aqui que quase ninguém sabe. A selva africana do seriado do Ron Ely era a Barra da Tijuca e era gravado no Renato Aragão Produções, os estúdios Renato Aragão dos anos 70. Tá de sacanagem. Os Trapalhões? Todo o horizonte africano é a pedra da Barra da Tijuca, lá atrás, tá? Você vê, você reconhece a barra inteira ali, tá? Caraca, que foda. Programa com informação, aqui tem informação! Você vê que por pouco a gente não teve um Sérgio Malandro como Tarzan, Xuxa, pois né, é, Jane. a gente teve o Fantasma, no Mussum de Fantasma, que é o melhor personagem, melhor fantasma que já existiu. O melhor fantasma, o melhor fantasma da história é Mussum. Pô, mas Tarzan, eu não tô lembrando, cara. É, rapaz, Ron Ely, o pessoal aí que está ouvindo a gente no Spotify, dá um pulinho depois lá no bom Google, põe isso aí que vocês vão se surpreender. Um Tarzan louro que filmava no Brasil. E agarrava um leão de pelúcia lá na abertura, né? Caraca. Mas vamos para o 99, Didi Braguinha? Isso, vamos pular agora para 99, Disney, trazendo uma animação, né, que chamam, né, nessa época a Disney vinha desde, se não me engano, 88, 87, 89, não é recriando, mas ela reestruturou suas animações. Isso, Renascença. O pessoal chama de a renascença da Disney, ou renascimento da Disney, que é aquele período que vai desde 89, ali, da Pequena Sereia, até o Tarzan, ou tem gente que fala Fantasia 2000, mas que se dane Fantasia 2000, né? Acaba no Tarzan. Não, mas é bem Tarzan mesmo. Que foi aquele período onde eles elevaram o nível das animações feitas à mão, digamos, né? Aos poucos eles foram introduzindo computação gráfica e tal, e o Tarzan, ele marca esse fim da era, e a gente já percebe, a gente vai falar um pouco aqui, por conta dos cenários, eles usaram muita coisa em 3D e tal, então chama-se a renascença da Disney. Cara, e aí pra mim, assim, o Tarzan, ele é digno de estar aqui. Não porque o filme é bom, não porque, é o Tarzan e o caralho, mas porque o que a Disney fez visualmente nesse filme, puta que o pariu, assim, é sacanagem, maluco. Ele dá um banho em todos os filmes da Disney antes. É sacanagem. Não, porra, meu irmão, em nenhum filme live action do Tarzan conseguiu fazer um Tarzan como esse. Porra! Né, com uma agilidade que, obviamente, as leis da física, né, que
tem uma liberdade. E ao mesmo tempo não é um Tarzan CGI, né? Um homem, né? Vamos colocar um dublê digital pra colocar no ator e fazer tipo os movimentos lá do Shia LaBeouf no Cipó, no Indiana Jones, né? Horrorosos, não. Não, esse como é animação, é absolutamente fora de série. Tarzan chegou aos níveis que você só imaginava, né? Pois Quando você lia. Tem uma fala de um neto do Burroughs, cara, que ele comenta que, porra, muito provavelmente meu pai estaria fascinado com esta animação. Nossa. Com esse personagem, porque eles entregaram eu esqueci o termo que ele usa, que ele fala em inglês, mas como se ele fosse extremamente esguio, que seria algo muito provável que ele se mexeria se fosse real, porque ele estaria tentando imitar os macacos, as paradas, então ele se mexeria desse jeito mais animal mesmo, animalesco. A mão, né? A mão dele é a mão do gorila, quando ele apoia, não é? É a primeira vez que isso é feito em audiovisual. O Tarzan dobrar a ponta do dedinho e se apoiar como os gorilas se apoiam, né? Isso é... Exato. Pois é, eles andavam sempre em pé, né? Todos os filmes e séries eram um homem andando em duas pernas, duas pernas. Exato. Porra, aqui não. Eles fizeram mais ou menos o que os meus paralelos aqui, nada a ver. O que o Todd McFarlane fez com o Homem-Aranha, de botar ele como uma aranha. Puta, bem lembrado, cara. Né? O Tarzan de 99 aqui da Disney fez fazendo com que, cara, como é que a gente pode aproximar ele mais ainda dos gorilas, mas quando é que ele fica ereto? Você vê, inclusive, que ele vai ficando ereto, com respeito à quinta série, conforme ele conhece a Jane. Opa! Atenção, olha aí. Mantenham a compostura, senhores, né? Com bons ingleses. E ele vai lentamente se tornando, se desmacaquizando, né? Nos trocadilhos. Despindo o selvagem e colocando fraque de cavalheiro. Olha Eu aí. acho uma cena muito marcante e que mostra muito bem essa diferença de anatomia dos dois e de movimento e tudo mais. É uma das primeiras cenas que ele encontra a Jane e ele bota a palma da mão dele colada com a palma dela. Lindo. Ela estica a mão e ela tem uma mão comum, igual a nossa, assim. A mão normal. Quando ele vai botando a mão dele, cara, a mão dele começa parecendo a mão de um macaco. E aí ele vai esticando os dedos lentamente e aí a mão dele vai assumindo as formas de uma mão incrível. De um ser humano padrão, sabe qual é? Pois é. Devagarzinho ele vai esticando a parada e aí ele faz a mão ficar igual a dela. Mas, cara, esse filme é cheio desses detalhes. Essa atenção anatômica, ela nunca tinha sido tão detalhada como no filme do Tarzan. Eles contrataram um especialista, eu esqueci o nome desse cara, me perdoe aqui, a gente tá no orgânico. Monkey Guy, exato, que era um cara especializado em anatomia humana. Assim, as pessoas podem, mas todo ilustrador deve ter a sua especialização em anatomia, com certeza. Mas eles queriam que o design do Greystoke ali, do Tarzan, ele fosse, ainda que estilizado, o design de um homem nos seus 20 anos, provavelmente, que é mais ou menos o que ele deve ter ali, por volta de 18, 22, sei lá, no pico do seu physical prowess, né? Do seu auge físico, muscular, e ao mesmo tempo um ser humano que teve que se adaptar porque ele não tem tanto a musculatura de um gorila, que é, sei lá, 10 vezes mais forte do que um humano, quanto a elasticidade e tal, mas eles pegaram muita coisa do Tony Hawk, vocês sabem disso? Do skatista, né? Extremamente legal, né? Pra fazer a animação dele, é porque, bem, pra quem ainda não assistiu o Tarzan, a sugestão é que você veja Tarzan, depois você esse podcast, mas também se não quer ver, o problema é teu. Vai tomar spoiler aqui do filme. Mas é porque, assim, tem uma das cenas mais marcantes do filme é o Tarzan deslizando pelos galhos das árvores, né? Como se ele estivesse fazendo um grind num skate. E a cena é bacana, não porque você vê ele deslizando, é porque a câmera assume vai pra primeira pessoa, volta pra terceira, joga numa parada mais aberta. Então a câmera viaja pela cena de uma maneira muito legal. E aí a influência do storyboard, né, pra fax, da galera que criou essa cena, foi justamente o filho do cara que tava fazendo o roteiro lá, né? O storyboard andava de skate. E ele viu o moleque andando e falou: caraca, olha essa movimentação. E aí eles se basearam muito no Tony Hawk fazendo as paradas. É muito legal, cara. É muito legal. Pois é. Eles pegaram vários conceitos também. Snowboard. Sim. Tudo que fosse corpo em movimento em esportes radicais. Parkour também. Sim. Porque tem o pulo, tem o pega ali, se projeta pra lá. Foi uma mescla, obviamente, eu acho que 80% é skate, mas
é absolutamente hipnotizante de olhar, com o uso de 3D de profundidade de cenário, que te faz acompanhar a movimentação do Tarzan. Afonso, tem um sketch muito maneiro que eles montam um paralelo de um... Sabe aquele... Eu tô falando do Afonso porque o Afonso anda de patins, né? É a única pessoa que eu conheço que anda de patins. Mas, por favor, não caçoem dele. E aí, tem um lance pra quem anda de patins que você tem que fazer pra passar na prova do Detran, pra andar de patins na rua. O Detran bota vários copinhos, assim, enfileirados, e aí você tem que fazer um pezinho, vai assim. fazendo um zigue-zague, assim, zigue-zague né? Copinho. E aí é maneiro porque tem uma cena que os caras fazem um paralelo do maluco fazendo essa dancinha dos passinhos, né? Essa manobra dos passinhos, e o Tarzan fazendo essa mesma porra no filme. Pois é. Maluco, e o encaixe é perfeito, cara. É perfeito. É que eles quiseram dar um up no que todo mundo esperava, né? A gente vai ver o Tarzan se pendurando nos cipós. Falei, cara, como é que a gente pode dar um passo a mais? E se ele conseguisse... que ele tem que fazer coisas, e isso é mostrado numa montagem, né, maravilhosa ali na primeira parte do filme, onde ele vai tentando acompanhar os outros gorilas, e ele fala, cara, não consigo, não sou tão rápido, não sou não sei o quê. Ele fala, cara, e se eu for por cima? E se eu fizer isso? E se eu fizer isso? E se eu fizer a ferramenta? Né? Ele é capaz de fazer coisas que os macacos não podem e vice-versa. Então eu achei legal porque foi uma forma, ele usa de recursos para poder compensar outros recursos naturais que ele não tem. Né? Isso é maneiro. A gente vê isso também um pouco no Mowgli, né? O Mowgli tem esse paralelo, inclusive um novo filme do Mowgli, o lobo lá, chefe, criticava ele o tempo todo por estar criando as ferramentinhas dele e tal, essa porra não vai dar em nada. Mas é isso, tu não tem preto, tu não tem canino foda, irmão. Tu não tem o olfato apurado, tu tem que criar porra tua adaga de pedra. Tem jeito. A faca é a garra que a natureza não nos deu. Isso, perfeito. Porra. Uma coisa que o desenho conserta, eu odeio dizer que a obra de determinados autores clássicos precisam ser consertadas, tá? Que é a moda atual de executivo sem imaginação, vide Anéis do Poder, né? O Tolkien era ruim, nós vamos consertá-lo. Mas, de fato, por exemplo, há uma incongruência de pesquisa no Edgar Rice Burroughs, que o maior inimigo do Tarzan é Sabor, a leoa. A leoa que matou os pais dele, né? Sim, no livro, né? Nos livros. No livro, exato. Peraí, foi a leoa que matou? Eu achava que quem tivesse matado o pai dele tinha sido o Silverback, Não. O Kershak? Não. O Kershak, não foi o Kershak, não? Não, foi Sabor, a leoa, porque eu guardei esse nome de criança, portanto ler, porque era Sabor, a leoa no livro e nos gibis, mas naquela parte da selva e no alto das árvores, não podia ser uma leoa. Então, no desenho, é verdade, é um leopardo. Porque é o único grande felino que escala a árvore. A leoa não sobe em árvore e ela não está naquela área. O leão e a leoa não estão naquela área da África. África fechada, África densa, equatorial, né? É mais da savana. O leão, até pela coloração do leão e da leoa. Eles têm a cor da savana, a cor laranja, bege, né? A onça, o leopardo, tem pintas por conta das sombras, pra se camuflar na sombra do arvoredo, né? E esse leopardo do filme de 99, ele é... colocar assim, cientificamente acurado, né, por conta dessa localização geográfica. No entanto, eles tomaram diversas liberdades criativas, e se você é nerdola de grandes felinos e tal, você vai reparar que ele tem algumas características de tigre, o formato do rosto é um pouco diferente. Até de chita, né? Ela tem um pouquinho de chita, ela tem um pouquinho de tudo, inclusive... Olha, essa renascença da Disney é maravilhosa, a gente tem sequências de ação, em todos os filmes foda e tal. Mas eu digo, senhor, que a briga do Tarzan com a Sabor, ou Sabor, é a mais impressionante. É incrível, cara. É incrível. Ele com a faquinha, com a lança, né? Ele começa com a lança. E ela é muito mais rápida, mas ele vai se enfiando dentro dos galhos e não sei o que. O uso das sombras, cara. Quando ele tá dentro da sombra e ela vai tentando morder ele se esquiva por dentro, escorre. Puta que pariu. Muito, muito impressionante. E ele faz o que o Batman não conseguiu, né? Porque ele se vinga do assassino dos pais, né? Que é a Sabor, né? Tarzan é melhor que Batman. É verdade. E resulta numa das imagens mais icônicas do personagem Tarzan, que é quando ele ergue o felino, né? Nos livros a leoa, aqui no filme o leopardo. A leopardo. E ele ergue ela, né? É o homem prevalecendo ao seu predador natural. E ele grita, né? Essa cena é foda pra caralho.
Porra, isso é muito... Vamos falar rapidinho do grito. Assim, essa cena é foda, né? Eu acho que, puta, ela é muito simbólica. Eles trazem isso logo no começo do filme ali, né? Uma das primeiras grandes cenas quando ele se torna jovem, né? Que é o Tarzan que a gente vai acompanhar. É essa batalha aí que já arrebenta a boca do balão. E a gente tem que falar um pouco sobre a questão do grito, né? Porque o grito, ele vem dos livros, onde era descrito como uma coisa assustadora. Né? Um eco sombrio da floresta, o caralho. Lembrado. E aí cada personagem, cada ator, cada mídia, dava o seu charme ali. Dava a sua entrega do que era isso. Era tipo Cthulhu. É inominável, não tem como você descrever o que é. Então cria o teu, porra. E eu achei interessante nesse filme da Disney, porque o primeiro grito que a gente ouve do Tarzan é um grito onde ele tá molecão, loucaraço, rodando no meio dos gorilas. Porra, parece que ele cheirou uma marula, sei lá. E aí ele começa a rodar, irmão. Grita. Muitas ervas desconhecidas na selva. Pois é, cara. Cuidado com o que você consome. E você já vê nesse grito louco e ensandecido dele criança, né? Uma brincadeira, o princípio do grito futuro que ele vem dar, né? Que ele vem soltar. Muito legal. É uma coisa que é provocada, né? Ainda tem a brincadeira dele imitando outros animais, imitando outros sons, né? Ele consegue emular isso muito bem, é muito interessante. Então, cara, isso é legal você falar, porque tem uma desculpa. Nisso que você vê que o texto é maneiro. Tipo, eles poderiam ter feito simplesmente, o Tarzan tem um som dele, que ele criou e tal. Mas ele é muito bom ele faz uma coisa que os outros gorilas não conseguem, que é imitar os sons da floresta, que é uma coisa humana, né, ou dos papagaios, e alguém fala assim, cara, não sei se é a mãe dele, não lembro se é a amiga dele ali, fala assim, por que você não cria um som teu? Em vez de ficar imitando os elefantes, né? Pode Tem a sua personalidade, né? Exato. Olha que maneiro. Aí ele começa a ensaiar. Foda. E essa montagem, né, de que ele tá ali correndo, não sei o que, aí mostra ele nadando, o que eu falei, fazendo as ferramentas, fazendo a cobertura pra mãe não pegar chuva. E aí a cada minutinho, ele cresce um pouquinho, cara. Você vai reparando, ele passa atrás de uma árvore, ele tá um pouco... Ele começa ali, sei lá, ele deve ter os seus 7, 8 anos, daqui a pouco ele tá com 12, daqui a pouco ele tá com 15, aí quando ele cai na água, né, levanta ali e tal, ele já é um cara de, sei lá, 19. Cara, é impressionante. E a música, né? E a música do Phil Collins, senhor. Pois é, vocês foram pro Phil Collins, eu faço questão de manter o original. Pra mim é o Ed Mota. Hoje no meu coração. O original é o Phil Collins, pô. O Ed Mota o original da minha vida. Porra, eu ouvi com o Ed Mota sempre. Eu falei, eu não vou botar o Phil Collins agora, apesar da música ser maravilhosa. Toca Manuel, quando ele tá ali pegando cipó, cheio de gente, o cipó das 5, ele mata as pessoas, entendeu? Ele fala, Manuel foi pro céu. Olha, mas todo o meu respeito ao Ed Mota, que é um excelente músico, o cara tem uma voz incrível, e ele fez, junto com a equipe da Disney, que a gente sabe que é super nerdola com adaptações, né? Não é qualquer pessoa que é selecionada, nem pra dublar, nem pra cantar, e as letras são todas supervisionadas. A letra do Ed Mota, ela é muito legal, é uma baita adaptação, contudo, com todo esse respeito colocado, a trilha sonora do Phil Collins para o Tarzan, ela é histórica. Histórica mesmo, até pro Phil Collins. Ele levou, acho que é de canção, né? I'll Be In Your Heart, né? Exato. Ela é muito linda. Essa canção do You'll Be In My Heart, inclusive, ela é muito importante porque, a princípio, né, a pessoa que não conhece muita obra pode achar até assim, uma obra então muito masculina, né? Talvez a pessoa não tenha tanto interesse. A gente falou aqui sobre essa coisa, o homem sem camisa, de redescobrindo a coisa da violência e tal. Mas a Disney, ela colocou um elemento ali muito especial da maternidade, cara. Dele com a mamãe gorila dele. Né? Puta, que ela que começa a cantar, né? You be in my heart. Porra, pode crer. Puta que parola. É incrível. A conexão. É uma música de ninar, né? É uma música de ninar. É uma música de ninar. E ela perde o gorilinha no começo. Pois, nossa, isso é tão... Porra, é uma porrada, maluco. É uma porrada. Eles tentam disfarçar para as crianças não enlouquecerem, né? Tipo a mãe do Bambi. Eles não dão muita atenção, meio que passa, mas o adulto fala, caralho, mataram o filho da gorila, caralho. E é a Sabor. É a Sabor também. É sempre ela. É sempre ela. Ela é a força predatória da floresta. E aí, tadinha, aquela coisa da mãe, né, do ninho vazio e tal. E aí ela substitui por um primo, né? Por um próximo ali, humano. Macaco branco pelado, né? Um macaquinho sem pelo. E o pai não aceita. Né? Pô, é foda. Afonso, minha pergunta, o Tarzan seria o primeiro X-Men? O primeiro... Ele é mutante? Porque ele seria um mutante, de certa forma, né? Ele, porra, tu é um macaco, tu tá lá, você e os outros macacos. Aí tu olha e fala, caralho, aquele maluco ali que é tipo a gente, só que sem pelo nenhum.
Eu não sei. E usa essa lança ali, um negócio assim, tipo... Eu acho... Eu acho que se o Xavier tivesse ali, ia chamar pro colégio. Pro colégio, o menino... Ia chamar pro supletivo, supletivo... Aí, eu acho que ele tá mais na onda como a gente brincou do Batman, né? Uma pessoa que usou da adaptabilidade até um nível inacreditável. Ele é um atleta. Ele é inclusive descrito assim, né? No livro original. Quando eles olham pra ele é como se fosse um atleta de um nível inacreditável e pra ele é comum aquilo. Total. Aqueles feitos absurdos físicos. Ele foi criado num ambiente, assim, totalmente inóspito, né? É o mesmo conceito lá no Duna, né? Dos Sardaukar e dos Fremen, né? Que são pessoas que não deveriam estar no deserto de Arrakis e são preparadíssimas, né? E os Sardaukar, a mesma coisa. Os soldados fanáticos do Imperador são criados numa grande selva africana e tentando se matar uns aos outros e só os melhores sobrevivem. Então, esse ambiente, environment, né, um ambiente hostil forjando um cara de excelência, né, porque é o sobrevivente supremo, né, o cara tem tudo a seu favor. Um detalhe que eu só queria chamar a atenção também num lance do Tarzan, que apesar dele ser, obviamente ele é branco, né, ele é pensado como um cara nobre, branco, europeu ali. Europeu, é. Na concepção visual do desenho, ele usa uns dreads. Você vê que ele não tem aquele cabelão comprido, ele tem um dread africano, né? Mostrando ainda que ele tem um pé cultural na África. Sim. Ainda que ele seja branco, mas o cabelo dele é dread. Não é um cabelo sedoso, fininho, né? Aquela coisa, não. É um dreadzão pesado, assim, bacana, que também dá um movimento muito legal, porque parece umas enguias, né? Parece umas cobras na cabeça. O resto da animação é bacana. E tem uma desculpa de que o cabelo que não é tratado, o cabelo comprido, ele vai formando, muitas vezes, esse dread natural, né? Você vê em algumas tribos e tal. E eu não lembro se no livro ele fala sobre ele cuidar dos cabelos, ele passar laminha, ele fazia umas brincadeiras assim com os cabelos que os gorilas não faziam. Eu tenho a impressão que tinha, hoje é de alguma versão, assim, né? Então, é um detalhe, é cheio de detalhe foda. Um dos poucos Tarzans representados com cabelo comprido, porque até o do Johnny Weissmuller e tudo mais, eles conseguiam, eles tinham um barbeiro na floresta, ele tinha noções de corte de cabelo, entendeu? Ele já não tinha barba, beleza, né? Não, isso é surreal, isso pra mim é o lado surreal. O maluco, ele é um samurai, ele é aciado, ele não tem um pelo no corpo, só na cabeça, né, no cucuru, e barba nenhuma, não tem um bigodinho. Porra, se o moleque tivesse 15 anos, ele ia ter a selva embaixo do nariz, meu irmão. Andava com o pai dele ali, que tem um bigode que conecta de um lado ao outro, parece o mandíbula do He-Man, bizarro. Mas a gente tá falando muito legal do filme, falou uma porrada de coisa maneira e o caralho, agora eu vou entrar num ponto chato aqui, tá? Lá vem. Apesar de tudo isso que a gente falou, de toda essa empolgação, de uma série de coisas, eu não gosto do filme Tarzan. Como é que é o negócio? Eu acho o filme meio chato, sabia? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Falou, Didi, muito obrigado por participar do NRG. A gente vai te chamar pra um outro filme dos 25 anos. Deus do céu. Mas assim, eu aprecio tudo que foi feito, eu entendo o fato dele ser um clássico, a importância, tudo que a gente falou. Fico empolgado pra caralho vendo isso, comentando essas coisas. Mas como o filme em si, ele é um filme que é cansativo. Eu acho outras obras da época, da Disney, mais interessantes do que o próprio Tarzan, tá ligado? Assim, aprecio, acho legal, mas eu quando criança eu não entendi o filme direito, eu fiquei achei o filme ok, não me pegou tanto. Depois de adulto, o filme teve mais significado. Mas tu não era criança, né? Você já era adolescente, Pois é. Mas eu era burro, né? Eu só fui deixar de ser criança aos 20 e deixar de ser adolescente aos 30. Assim, eu discordo do que você falou, mas aí também é uma questão de gosto. A gente sempre faz piada um com o outro, mas gosto é gosto, total, né? Como diria um amigo também ilustrador, Rodney Bukemi, gosto é igual abraço. Tem gente que não tem. E você e eu estávamos num senso total. Eu e você realmente estávamos já adolescentes quando saiu esse Tarzan. Então, com certeza, a magia da Pequena Sereia, né, da Bela e a Fera, e dos outros, Aladdin, porra, que a gente foi mais jovem, ela não foi... Aladdin foi incrivelmente marcante pra mim, impressionante. Pois é, sabe que eu revendo, cara, filme, quando ele passou nos cinemas, eu também não dei tanto valor quanto eu dei pra essas outras que eu acabei de citar. Eu achei muito bom, mas eu falei, legal, seguiu e tal, não sei o quê. E aí eu reassistindo pra gente fazer esse especial aqui, eu cheguei à conclusão, falei, cara, esse filme ele é tão bom quanto
quanto, na minha visão, evidentemente, tão bom quanto os outros, assim. Eu não digo só tecnicamente, eu puxei aqui essa questão da maternidade do Tarzan, que me emocionou, assim, como eu não me emocionei na época que eu assisti, que eu era mais novo, a gente não tem tanto essa consciência e tal. E, cara, eu achei uma história muito bem, uma adaptação, a gente vive falando de adaptações, é uma adaptação muito bem feita, essas concessões que eles fizeram. Cara, mas nisso a gente concorda pra caralho. A essência do cara tá ali. Enquanto adulto, e conhecendo o Tarzan, né, e sabendo da importância do Tarzan na cultura pop, o caralho, no mundo, não tem como a gente não apreciar o que foi feito ali, né? Só que, cara, a gente vem de Rei Leão pra Tarzan, irmão. Rei Leão é uma bomba dramática na vida de uma criança, de um adolescente, cara. Você sai de Rei Leão, você só vai se emocionar se for um bagulho, se matarem a tua família no cinema, sacolé? Porra, porque é muito pesado, e aí a distância é muito grande, sacolé? Eu não tô desmerecendo o Tarzan, mas pra mim, eu não entrei tanto. Tem essa porra da idade, da minha idade na época de ver e tal, mas eu acho que tem essa justificativa também da carga dramática que o filme propõe ao mesmo tempo. Justo, claro. Não te pegou tanto. E quando eu falei de gosto, é inevitável, né? O que eu brinquei aqui, que eu e Gordinho, a gente gosta de homens sem camisa, não sei o quê, é porque isso se conecta com cada um de nós, tem um background, tem influências, tem uma mãe, tem um pai, tem coisas que leu, apesar da gente ter muita coisa de cultura pop em comum, todos nós, algumas fizeram mais diferença para uns do que para outros, né? Então, acredito que para mim e pro Gordirro, esses questionamentos que esse tipo de obra faz, dessa essência da humanidade, né? Dualidade? Os limites da nossa natureza, o que o homem e a mulher, eles devem sufocar da sua natureza e o que eles devem dar vazão. Vazão, de permitir que aflore, porque se você deixar que todos os nossos instintos eles sejam saciados, a sociedade ruirá, como a gente conhece hoje, não é verdade? Ao mesmo tempo, você hoje tem estudos muito interessantes, né, psicológicos e com a filosofia em cima que a gente está fazendo, de que quando você sufoca certos instintos, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem um monte de transtornos psicológicos que nós não tínhamos ontem. Esse é um assunto que me fascina. Muitas vezes a hipocrisia que a gente vê no mundo moderno, as pessoas condenam coisas que elas secretamente têm o desejo de fazer. Então eu acho que o Tarzan é uma obra muito importante e, consequentemente, o desenho ele toca um pouquinho nisso, quando ele coloca ali o Clayton, né? Clayton, isso é muito bom. Esse choque, cara, né? A Jane ali, tudo arrumadinha, o pai dela cheio de coisa. Ali é uma coisa mais simplificada, mas o Tarzan representa muito isso pra mim e com certeza vai se conectar com cada um de um jeito diferente. Agora a pergunta que não quer calar pra gente fechar esse episódio. Gordirro. Isso aí. Você, se fosse o Tarzan, na beirola dos 50 anos, qual seria o seu grito selvagem escuro aí, de herói? Revelar algo no MRG que eu jamais falei em qualquer circunstância da minha vida. Olha! Quando eu era moleque, eu tinha um personagem que eu criei, que era eu como Tarzan. Que era... Que maravilhoso! E agora veio o nome dele, Tarzé, porque era o Tarzan André. Eu tinha o Tarzan. Quando você tava guardando aí o teu... eu me vesti de Tarzan no carnaval, eu só fiquei pianinho. Eu disse, mas tu não tinha uma sunguinha de onça lá que tu comprou também, ganhou, arrumou e corria pela casa que nem um maluco com uma faquinha de madeira e era o Tarzan. Eu pulava pelos sofás, pelas poltronas, entendeu? E era o Tarzan. Tarzan, o rei da Tijuca. O rei da Tijuca. A gente tem a Floresta da Tijuca, tá? Respeito, pô. Tarzan. O Tarzan operava, entendeu? Tarzan, o rei da Floresta da Tijuca. Versão brasileira, Creuza.